As convenções partidárias poderão ser virtuais, como saída para serem evitadas aglomerações nas reuniões que marcam a largada dos candidatos à procura dos eleitores. O TSE, jornalista Beto Almeida, respondeu de forma positiva à consulta sobre as convenções, mas no meio do caminho tem o debate sobre o adiamento das eleições municipais. As convenções para a escolha dos vereadores e prefeitos pelo calendário de 2020, serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Registre, Beto Almeida, convenções para a escolha dos candidatos a vereador e a prefeito. Agora, ao longo deste mês de junho, Beto Almeida, o Congresso Nacional poderá colocar em votação uma PEC, proposta de emenda à Constituição, propondo o adiamento das eleições. Um cenário que ainda tem muita indefinição por conta da crise sanitária no país. Olha, Luciano, o TSE ele reforçou que as convenções devem seguir as regras já previstas na legislação eleitoral e propôs, inclusive, a criação aí de um grupo de trabalho focado nessa questão das convenções virtuais. Eu acho ainda assim que é apenas uma orientação e eu diria até que é uma precipitação por enquanto, já se pensar em convenções virtuais. Pelo seguinte, Luciano, olha, em junho, até 30 de junho, o próprio Rodrigo Maia disse que o Congresso deverá votar, então, uma emenda à Constituição. A perspectiva maior é essa, de votar, de tomar uma decisão, se votando o adiamento das eleições do dia 4 de outubro para o final de novembro, ou até ali para o dia 4 de dezembro, o primeiro turno, e o segundo turno para o dia 20 de dezembro. Se isso ocorrer de fato, Luzenor, não faz sentido o TSE, por exemplo, recomendar as convenções virtuais, porque pelo calendário atual, essas convenções elas estão previstas para acontecer no período de 20 de julho a 5 de agosto. Quando terminam as eleições, aí lá pelo dia 15 começa realmente a campanha de rua. Resultado, tem aí um prazo de campanha mesmo de 2 meses, porque a gente tem agosto, aí vem setembro, outubro, no dia 4 de outubro já seriam as eleições. Você imagina que isso não vai acontecer, que vai para dezembro. Aí você imagina que as convenções virtuais acontecem pelo calendário atual, ou seja, termina em agosto. Você imagina, Luzinor, de agosto até dezembro, isso é uma campanha que os candidatos, aliás, vão ficar levando essa campanha como, Luzinor? Em meio a uma pandemia, num tempo enorme desse. Então, não é viável, não é viável. Se em junho o Congresso tomar uma decisão dessa, é lógico que as convenções deverão, pelo menos, ser esticadas também para mais adiante. As eleições municipais continuam como destaque aqui no Bate-Papo Político. Jornalista Beto Almeida, assessores, secretários do governador Camilo Santana e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, renunciam aos cargos e ficam de olho na disputa pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Muitas novidades nessa área, Beto Almeida? Muitas novidades, sim, Luzenor. E a gente já imaginava que no último dia previsto, né, para desincompatibilização, né, porque o prazo era ontem, né, então a gente já imaginava que viriam sim algumas novidades, e foram muitas até. Por exemplo, no âmbito da prefeitura, não foi apenas o secretário de governo Samuel Dias que se desincompatibilizou. E nem tanta surpresa, porque além do Samuel Dias, veio também o Alexandre Pereira, que é secretário de turismo, presidente de um partido Cidadania, mas que em toda a eleição o Alexandre está lá querendo marcar e delimitar seus espaços na política e sai candidato ou se pretende colocar como candidato. Até aí também não é uma grande novidade. A novidade no âmbito, logo pela manhã, foi a do secretário da Regional 2, o Ferrúcio Feitosa, que também se desincompatibilizou, se colocando como opção. A gente sabe, Luciano, o seguinte, que os nomes que entraram nessa lista de opções para disputar, seja como prefeito, seja como vice-prefeito, a Prefeitura de Fortaleza, são, digamos assim, é uma parte, né, da negociação política importante, porque a partir da parte que se coloca os nomes na mesa, como se diz, agora começa uma outra etapa de negociação, de acordos políticos, porque agora é que começa o processo de definição
da Prefeitura de Fortaleza em torno dos nomes que vão compor no arco de alianças hoje de partidos que estão aliados com o prefeito Roberto Cláudio. Só que além desses 3 que eu citei, que são 3 secretários municipais, que é o Samuel Dias, o Ferrúcio Feitosa e o Alexandre Pereira, por parte do governo do estado, veio também o secretário da Casa Civil, o Elcio Batista, e o secretário de Relações Institucionais, o Nelson Martins, somando aí 5 secretários. Mas a sucessão e os nomes que estão colocados à disposição não ficam apenas desses secretários, não. Porque nós temos deputados também, Luzinor, que estão lá na Assembleia Legislativa, como o presidente da casa, o deputado José Sarto. Ele não precisa se desincompatibilizar, mas é um nome que continua, sim, no jogo da sucessão. Esse nome do José Sarto não pode ser descartado. Ele não precisa se desincompatibilizar do mandato dele, não precisa deixar nada e, da hora certa, se for necessário, ele também está à disposição. Mas não é só o José Sarto, não. Vamos lá, na Assembleia tem também, né, outras opções que podem entrar ainda nesse jogo aí, que abre um leque muito grande. Então, na realidade, é o seguinte, agora, mesmo em meio a essa pandemia, as articulações vão se tornar mais fortes e a gente vai esmiuçar mais um pouco a entrada do Nelson Martins nesse jogo. Aí sim, essa foi a grande surpresa. E ainda sobre eleições municipais, jornalista Beto Almeida, a desincompatibilização do secretário de Relações Institucionais do governo do estado, Nelson Martins, é a grande surpresa na corrida eleitoral de 2020, principalmente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Além de Nelson, o sociólogo Elcio Batista, que ocupava a Secretaria da Casa Civil, também deixou o cargo. Ambos ficam como opções à sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Elcio é filiado ao PSB, Nelson é do PT. Entre os aliados do prefeito Roberto Cláudio, deixou a administração municipal o secretário de governo Samuel Dias, que é do PDT. De estilo moderado, conciliador e sem áreas de atrito, Nelson Martins é a novidade nesse cenário de indefinição sobre um nome que possa unir PT e PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O grupo de Roberto Cláudio, ao longo de 7 anos, não construiu um só nome capaz de, a 6 meses do primeiro turno da eleição, se viabilizar eleitoralmente para fazer frente ao maior adversário, que é o Capitão Wagner do PROS. O nome de Nelson Martins faz parte de uma engenharia política. Lembre-se, Beto Almeida, que nesta semana, em entrevista ao jornal O Povo, o presidenciável Ciro Gomes defendeu a união do PDT e do PT para derrotar o que chamou de candidato bolsonarista. O recado tem endereço, o Capitão Wagner. A entrevista deixou para muitos uma certeza: a ausência de um nome do PDT em condições de unir todos os partidos aliados ao prefeito Roberto Cláudio e ao governador Camilo Santana. Tem muitas nuances, Beto Almeida, nos bastidores políticos sobre o surgimento dessa novidade que responde pelo nome de Nelson Martins, mesmo porque, nesse cenário de pré-candidatura, o único nome inscrito ao encontro municipal do PT para definição de candidatura à sucessão municipal é da deputada federal Luiziane Lins. O governador Camilo Santana deixou para os minutos finais essa surpresa, que foi a confirmação da desincompatibilização, né, do secretário Nelson Martins do cargo de secretário de Relações Institucionais. O Nelson entra aí, Luzenor, como uma opção possível de viabilizar uma retomada da aliança PT-PDT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Essa sugestão, como você bem disse, já proposta, já colocada pelo ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, ele entende que seria a forma ideal de união dos partidos de centro-esquerda que estavam juntos inicialmente nesse projeto para fazer frente a uma candidatura bolsonarista do capitão Wagner. Agora vamos combinar aqui. Aliás, vamos combinar com os russos, como se diziam, né? A tarefa é difícil. Primeiro, dizendo, tem que passar aí pelo
crivo e pela liberação do ex-presidente Lula e também da deputada Luiziane Lins. A deputada já disse o seguinte, que não vê com bons olhos essa aliança proposta, essa retomada. O rompimento já existe do PT com o PDT desde 2012 aqui na capital, mas ela diz que não vê com bons olhos porque, primeiro, ela diz que defende candidatura própria do PT. Ela acha que o PT tem que ter candidatura própria. O ex-presidente Lula já disse isso reiteradas vezes. E segundo, ela diz que não vê a relação com Ciro Gomes de forma confiável. Inclusive, é severa nas críticas feitas a Ciro. Lá atrás, quando o Ciro, no segundo turno das eleições lá presidenciais com Haddad, largou tudo e foi fazer uma viagem para a Europa. E porque, segundo ela, ele distrata de forma reiterada o ex-presidente Lula. Então ela não é favorável à retomada dessa aliança. Mas o jogo, como se diz, está sendo jogado. É uma tentativa de se fazer uma aliança diante de um cenário que, como você bem disse, não há um nome ainda viabilizado, um nome forte, um nome que possa fazer frente, nesse momento, ao capitão Wagner. Então, essa união é possível? É possível. Em política a gente sabe que tudo é possível. Não é fácil. Precisa mesmo combinar com a russa, a Luiziane Lins.